Entonces vamos a hacer. Esta niña, vean cómo se equilibra. Hay un desequilibrio intenso. Es una niña de 13 años. Ha sido clasificada como teniendo una ataxia por el neurólogo. La solución tenía que ser una silla de ruedas. Pero, gracias a la posturología, sabemos que no es así. Ha ponido sus gafas con prismas ativos, los ha testado a nivel de los músculos, mira cómo gira la cabeza, cómo hace la extensión de la cabeza, para saber que los prismas están funcionando. Y ahora ya está. Ya tiene la sensación que los prismas han empezado a funcionar. Y va a caminar. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Esta niña antes era normal. Lo que ha pasado es que tenía 5 dientes incisivos en el maxilar superior, es decir, uno era supernumerario. Entonces se ha ido al dentista para retirar el supernumerario y lo ha retirado. 15 días después ha quedado así. ¿Por qué? Porque ha desequilibrado su maxilar. Ha introducido una nueva información proprioceptiva y ha quedado mal. Su equilibrio se ha perturbado completamente. No se sabía por qué. Ha ido al pediatra, ha ido al neurólogo. El neurólogo es el único que ha dicho que era una ataxia, pero no tenía solución para ella. Esto es importante porque hemos utilizado una otra vía proprioceptiva para compensar lo que había sido estropeado con la retirada del diente sin corrección mandibular. Porque se quería retirar el diente sin problema, había que corregir la mandíbula propositivamente. Isso é algo que não é do domínio da grande maioria dos odontólogos, que não sabem nada de propriocepção. Sem a posturologia, o futuro desta niña seria muito triste. Acompanhada por um adulto em silla de ruedas, sendo subida assim. Hoje, esta niña pratica cama elástica, sem problemas. Esta niña que se desequilibraba. Es importante hablar un poco de la posturología. La posturología es una ciencia. Los que dicen que es una pseudociencia son completamente ignorantes. No saben lo que es. Están diciendo algo sin saberlo y son gente muy peligrosa porque estão impedindo o tratamento de gente que não pode tratar-se de outra maneira. Isso é muito grave. Lo que está sucedendo a las pessoas que decidem considerar isto como uma pseudociencia. É muito grave porque é um atentado à la saúde de las pessoas. Uma niña como esta, e é por isso que eu he elegido este vídeo, não tinha solução. Esta era a única solução que havia, que era corrigir o sistema proprioceptivo. Temos que entender
que este sistema não é novo. Hace mais de um siglo que se ha descoberto a percepção em termos científicos. Ha sido Sherrington. E Sherrington não ha sido um investigador qualquer. Ha ganado um prémio Nobel da Fisiologia e da Medicina. Lo que es nuevo es la forma de manejar la percepción. Es nisso que hemos evolucionado. La forma de controlarlo y saber que muchos de los síntomas que las personas presentan son de origen proprioceptiva. Es isso que tenemos de tener como nuevo, saber manejar la percepción. Y lo sabemos. Y lo hacemos por vía sensorial externa, que hay conexiones con la percepción y también directamente con la reprogramación postural, tratando directamente los captores proprioceptivos musculares. Como exteriores tenemos, como ha dicho Ruth, el pie, que es muy importante, pero es muy importante pensar el siguiente, y esto es capital, fundamental. La postura no es el hombre en pie, es el hombre en todas sus posiciones, sea en pie, sea sentado, sea nadando, sea en el espacio, es siempre, porque es un sentido que no se elimina o se adquiere cuando se pone de pie. En todas las posiciones existe propriocepción, todas, inclusive dormindo. Cuando se duerme y se voltea en la cama, se hacen movimientos coordenados. Y para eso es necesario que haya percepción. Porque hay la percepción consciente, la subconsciente y la inconsciente. Y la inconsciente es la que está menos estudada. Muchas veces nos volcamos para la parte muscular solamente. No, tiene muchas más cosas. Va hasta los músculos, las arterias, de los vasos. Por ejemplo, es por eso que produce el síndrome de Raynaud, por ejemplo, que era vista como una molestia autónoma. No es así. Sabemos que la síndrome de Raynaud es también proprioceptiva. Tenemos que pensar que hay tres tipos base de propriocepción: la consciente, la subconsciente y la inconsciente. Porque si no entendemos los fenómenos, no sabemos hasta dónde podemos ir. Y podemos ir hasta la inconsciencia. Por ejemplo, sabemos que hay una relación muy clara entre músculos oculomotores y mismo la parte vagal, el vago, la parte cardíaca. Nosotros, por exemplo, que somos cirurgianos de estrabismo, sabemos que quando tiramos um músculo reto interno, producimos uma bradicardia. Porque há uma relação entre o nervo trigémino, que inerva todos os músculos dos ojos, e é por aí que temos que pensar, que depois se conecta com o vago a nível da substância reticulada. Y sabemos que el cirujano de estrabismo tiene que ser muy moderado en su técnica para que no produzca una bradicardia. Cuando no es moderado, cuando empieza a trabajar, hay problemas siempre de bradicardia. Y hay una técnica que es de poner una anestesia en el músculo, apesar de que há uma anestesia general. Sinal que isso é muito mais profundo que o plano da consciência, porque a pessoa está dormindo. Isto para dizer-lhes que podemos ir muito lejos em lo que passa em la percepção. Vamos muito lejos em la percepção, vamos muito lejos
em lá dificuldade de coordenação ocular motora, em certos casos, que não há outra solução que por tratamento de la postología. Pero lo importante que hay que saber es que cuando ponemos un prisma activo, no estamos tratando la vía retinocortical, que es aquella de que todos hablan. No estamos funcionando con la vía retinoculicular. Es la vía que va de la retina al culículo superior y que recibe alrededor de un 20% de las fibras nerviosas de la retina. Y esas fibras no sirven para ver. Esas fibras sirven para percibir la dirección del objeto y también son sensibles al contraste. Es esta vía que estamos tratando cuando ponemos prismas. Porque cuando ponemos un prisma, hacemos una pequeña variación de la dirección de la posición de la imagen. Y eso es percibido diretamente pela via retinoculicular. Mesmo sem verlo, o cérebro percebe que se ha movido. É isso que em realidade é novo. Por que sabemos isso? Sabemos isso, primeiramente, por razões clínicas. Porque os primos ativos funcionam em las ambliópias. Funcionam onde há uma eliminação, uma supressão da via retinocortical. Sabemos que funcionam também em baixa visão, onde não há visão macular. E isso lo sabemos por quê? Porque temos testes para comprová-los. A importância desta ciência é que esta ciência se comporta como todas as outras. É preditível, é previsível, tem testes registráveis e tem resultados que podemos medir. É mensurável, tem todas as características das ciências médicas. Não falta nenhuma. Lo que falta é conhecimento. Lo que existe de muita gente é ignorância. É por isso que dizem coisas que não podem ser. Porque isto tem tudo de científico. Não lhe falta absolutamente nada. E isso é necessário que se saiba, porque quando um paciente tem uma perturbação proprioceptiva, tem que ser tratada por médios proprioceptivos. E isso não se pode tratar de outra forma. Não pode ser com pílulas, com medicamentos, porque não é assim que se tratam estas situações. Os medicamentos só podem modificar um pouco, mas não podem tratar de uma forma sostenida e orientada e eficaz. Temos que utilizar técnicas proprioceptivas. Então, quando se habla do peso da propriocepção em la postura, eu direi que é total. É dizer, não há síndrome de deficiência postural sem disfunção proprioceptiva. Se há uma pessoa que está torcida de causa estrutural, isso não é postura, isso é ortopedia. Não é postura. Postura tem que ter alterações proprioceptivas. Em todos os casos, se não os tem, não é postura. E o tratamento é um tratamento que vai corrigir a propriocepção. Não é um tratamento mecânico. Por exemplo, quando Ruth habla de suas plantilhas, ela não está fazendo um tratamento mecânico. Ela está fazendo um tratamento proprioceptivo que está conectado ao tato, que está conectado aos outros capteiros dos pés, que em si mesmo não são proprioceptivos, mas estão conectados com a propriocepção. Como os olhos em si mesmo não são proprioceptivos, mas estão ligados à propriocepção. O que está ligado na propriocepção não é toda a sensação, a neurosensorialidade. É solamente a parte lenta. É essa que está organizada em sistema global.
Cuando hablamos de propriocepción, tenemos que hablar de un sistema global. Tenemos que mirar el hombre de los pies a la cabeza, de los pies a los ojos, de los pies al oído interno, de los pies a la boca. Es por eso que tenemos aquí varios especialistas, cada uno de su especialidad, pero para hacer posturología tiene que mirar allá, tiene que mirar mucho más lejos, tiene que mirar mucho más lejos de su especialización específica, tiene que ver mucho más, tiene que ver el hombre completo, porque la propriocepción, el sistema proprioceptivo es un sistema global que va de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Está en todo el cuerpo, pero es lento. El sistema sensorial rápido no es sistema proprioceptivo, porque es local o loco-regional. Y todavía lo que estamos tratando, y eso también es importante a nivel de los conceptos, no es algo de reflexo, es perceptivo. Percepción inconsciente, percepción subconsciente, percepción consciente. Y lo que es importante, lo que se ha descubierto de nuevo es la relación entre las diferentes percepciones que están conectadas. Eso no se sabía. Está conectada la percepción, que es la percepción del cuerpo, la percepción sensorial y la percepción cognitiva. Y es así que entendemos que la percepción del cuerpo influye, por ejemplo, en la percepción cognitiva. Porque estas tres percepciones están conectadas fisiológicamente. Son diferentes, tienen orígenes diferentes, pero estão conectadas diretamente. É por isso que podemos modificar uma percepção cognitiva, modificando uma percepção sensorial e uma percepção proprioceptiva. Porque a percepção sensorial não é muito diferente da proprioceptiva. Solamente lo que é diferente é a origem do estímulo. Essa sí es diferente, pero la naturaleza es la misma. Tiene captores, tiene vías de comunicación, tiene receptores, tiene efectores, tiene todo. Son sistemas exatamente iguales. La diferencia entre propriocepción y los otros sentidos es la origen del estímulo que llega al cerebro. Porque las vías son las mismas, tienen uns sistemas muito parecidos e estão conectadas a nível cerebral. Então, se vocês querem ter 3 palavras-chave para esta reunião, uma delas é percepção. A segunda é percepção. A terceira é percepção. Pero todavía 3 percepciones diferentes. La percepción del cuerpo, la percepción sensorial y la percepción cognitiva. Lo que es nuevo es que esas 3 percepciones están conectadas y podemos manejarlas partindo de la base, que es la base proprioceptiva, que es la propriocepción. Bom, lo que temos que pensar é o seguinte. Hablamos mucho em síndrome de deficiência postural e em síndrome de deficiência proprioceptiva. É um problema de terminologia, não é um problema científico de base. Por quê? Porque, em realidade, quando estamos falando de posturologia, estamos falando de propriocepção. É a propriocepção, é o sistema neurológico que está em causa, que está disfuncionante. Pero, ao mesmo tempo, há também uma assimetria corporal. E passa também por el tratamento a correção dessa assimetria corporal. É por isso que Martins da Cunha ha empezado por
hablar de síndrome de deficiência postural, que era lo que se via. Pero, en realidade, quando vemos o homem por dentro, quando vemos seu cérebro, vemos que há perturbações. E há perturbações a nível eletrofisiológico. Vemos que há, sobretudo em las ondas de baixa frequência, alterações de potência. A potência absoluta é mais grande, lo que significa que todas as células que necessitam de uma ativação de baixa amplitude estão bloqueadas. Então, a propriocepção tem que ver como sistema com a parte lenta neurológica. Não é a parte rápida. Em la parte muscular é também a parte lenta. É a parte lenta que está organizada em sistema, lo que chamamos fibras tónicas. Pero são mais que tónicas. São fibras que fazem o direcionamento do movimento. Um pouco mais tonos, um pouco menos tonos, pero sempre móveis, nunca estão paradas. Estão sempre em oscilação permanente. É por isso que não se trata de uma tonicidade rígida, pero de uma tonicidade flexível, que está sempre em movimento, pero em movimento rápido. Temos que entender que em cada músculo temos dois tipos de fibras, fibras tónicas e fibras fásicas, como ha dicho Aitor. Pero não se trata solamente de manter a posição, trata-se de ser responsáveis por movimentos lentos, não somente ter uma posição fixa, pero movimentos lentos. Os movimentos lentos são da responsabilidade de lo que chamamos fibras tónicas. E são somente estas que estão organizadas em sistema global. As outras, as fásicas, é regional e local regional. Não tem nada a ver com o organismo todo, não estão organizadas em sistema. Então, deveremos falar em sistema de eficiência postural, está correto, pero sempre pensando que não estamos tratando de algo de mecânico, estamos tratando de algo funcional e que por detrás de essa funcionalidade está o sistema proprioceptivo neurológico, onde os músculos são as partes efetoras desse sistema. Outro ponto que eu há aflorado, pero que teremos que ter muito bem presentes, é que a percepção não é solamente muscular. É muscular, é sensorial e é cognitiva. E que estão conectadas e que podemos manejá-las partindo do corpo, partindo da correção postural, partindo da informação proprioceptiva, visual, plantar, mandibular, como ha dicho Manuel, porque a mandíbula tem a mesma informação neurológica que os olhos, por exemplo, que é o nervo trigêmino. O nervo trigêmino inerva todos os músculos dos ojos e também a grande parte dos músculos da boca. Estou falando de inervação sensorial. Não se trata de la outra inervação. La sensorial, la recepção da informação da boca é a mesma dos ojos. É por isso que há muita conexão e que quando se fazem malos tratamentos à boca, muitas vezes temos dificuldade em controlar a propriocepção por los ojos, com os prismas ativos. Por que chamamos prismas ativos? Porque vão a desencadenar uma atividade a nível cerebral.
Por exemplo, quando hacemos uma cartografia cerebral, e era isso que eu queria mostrar, mas não consigo partilhar, se verifica que há uma relação entre uma alteração proprioceptiva e os traçados cerebrales a nível eletrofisiológico. Quando temos uma cartografia cerebral computadorizada, se vê muito claramente que quando ponemos um prisma, o nível eletrofisiológico baja de imediato. É dizer, as células se descargam imediatamente e funcionam. Uma célula nervosa funciona por descargas neurológicas. Isto para dizer que estamos em um terreno científico e um terreno neurológico que é necessário entender sempre que hacemos algo em la periferia. Quando tocamos lá a periferia, ponemos umas plantilhas ou hacemos uma reprogramação postural, nós estamos atuando sobre o cérebro. Isso é importante que tenhamos a ideia que uma coisa é lo que vemos diretamente, outra coisa é lo que não vemos, que é lo que se passa no sistema neurológico central. Então, para concluir, há que ter uma ideia muito clarita. É que a apostologia é uma parte neurológica fundamental. E porque é neurológica, é também global, e quando se toca na ponta do dedo gordo, estamos a tocar também nas zonas cerebrais muito importantes. Há que saber que nosso tratamento, nossos estímulos, são sempre estímulos neurológicos. São sempre estímulos que têm um objetivo: cambiar a percepção do corpo, cambiar a percepção sensorial, cambiar a percepção cognitiva. E isto hace com que um especialista de postologia não seja solamente podólogo, solamente oftalmólogo, solamente odontólogo. Tem que ser algo mais. Tem que mirar mais allá de seu território de formação básica. Porque ao tocar em seu território, está haciendo alterações em um território distante del corpo humano. Isto para dizer que estamos em algo que é novo como manejamento, pero já antigo como concepto. La propriocepción, como ha dicho Aitor Loroño y yo también, ha empezado con Sherrington. Pero Sherrington não sabia que se podia manejar. Não sabia todas as suas consequências. Por exemplo, em la lei de Sherrington, ele não ha pensado em la propriocepção, em la dinâmica muscular. Isso ha sido uma evolução. E porque ha havido essa evolução, a postologia ha cambiado de la ciência básica para la clínica. E é em la clínica que a postologia é la reina, porque podemos cambiar, tratar situações patológicas que não têm outro tipo de tratamento. Pacientes de postologia que não são detectados como tal, estão condenados a sofrer por la vida inteira, por toda a vida, com medicamentos, com exames, com sofrimento. Por isso é muito importante que todo o profissional de saúde sepa que há uma patologia que se chama síndrome de deficiência postural, que essa patologia tem muitos sintomas e que esses sintomas são tratáveis.
lo que vemos, mismo hoy en día, es poner nombres al STP. Lo voy a poner, por ejemplo, migraña vestibular, le voy a poner tontura cervicogénica y por ahí fuera, le voy a fibromialgia y por ahí fuera, y por ahí fuera. Y todavía es una sola patología, síndrome de deficiência postural. Hemos simplificado diciendo que tiene varias formas, pero es una forma de simplificación. Lo que pasa en realidad es que es una síndrome con múltiples síntomas, porque los síntomas tienen que ver con la resistencia individual. Hay unas personas donde un determinado síntoma se torna dominante y otras en que es otro síntoma. No hay un síntoma que sea oral, não há um sintoma que seja cognitivo solamente. Estão mesclados, pero em intensidades diferentes. É isto que teremos que entender para entendermos o que passa em la clínica del SCP. Podemos ter gente onde é o dolor, que é o sintoma dominante, outros onde é o desequilíbrio, outros onde são os problemas cognitivos, outros onde são os problemas de movimentos dos ojos, a descoordenação motora, outros onde há problemas de vômitos, diarreia e estranhez, e todavia todos têm uma parte comum. Todas têm uma disfunção proprioceptiva e todas respondem ao tratamento proprioceptivo. Lo que hace la unión son no los síntomas, pero los señales y la reacción al tratamiento proprioceptivo. Todas las formas clínicas que conocemos reagen de forma correcta al sistema proprioceptivo y todas tienen alteraciones de percepción del cuerpo. Todas. No he visto un caso, por ejemplo, de un disléxico que aparece porque não consegue ler, que não tenha uma alteração proprioceptiva quando se hace o teste dos pés paralelos, quando se hace o teste da rotação do cuello, de la cabeza, quando se hace o teste da extensão da cabeza. Tudo é igualito, a pesar de que os sintomas dominantes sejam diferentes. Orlando, perdone, le quedan 5 minutillos. ¿Podrá resumirlo en este tiempo? ¿Cómo? Le quedan 5 minutillos de exposición. Sí. Vale. Sí. Porque no puedo poner la presentación. ¿Algún vídeo? No se ve nada, ¿no? No, vuelva otra vez a intentarlo. Con el cursor del ratón, vaya hacia abajo de la pantalla. Porque embaixo da pantalla não me aparece a zona de compartilhar. Não aparece esse botão que me aparecia antes, não me está aparecendo. Não sei lá o que passa, porque não he conseguido encontrarlo. Bueno, pues si quiere, siga con la exposición en esos 5 minutillos y damos paso al siguiente, ¿vale? Sí. É por isso que eu tinha para apresentar-vos 2 casos importantes. Um caso era o que passa em uma consulta de postologia, em la parte proprioceptiva, onde há mostrado como se hace la técnica. Orlando. Mire la parte de abajo. El audio. Sí. Ahora. Sí, ahora. Sí, ¿entiendes? Ok. E ha aprendido um caso que me parece interessante, que é um caso de síndrome de Raynaud. Temos uma senhora que tem 2 dedos completamente brancos.
lo corregimos progresivamente y queda normal. Las manos quedan normal. Isso só se pode entender se percebemos que há a propriocepção inconsciente. Que a propriocepção vai atrás de los músculos esqueléticos. Va más lejos que las fascias. Va también a los músculos, las arterias. Es algo que se pasa en todo el cuerpo. Es algo de global. Y es por eso que es muy complicado de entender en la clínica. Pero la clínica no es complicada en las manos de un experto. Tenemos tipajes, sabemos como proceder, tenemos una técnica muy precisa y todo es predictible. Es esa la grande importancia científica de la postología, es que, por ejemplo, en lo que concierne la oftalmología, antes de poner los prismas, nós sabemos os prismas que vamos a poner e que vão a resultar. Não é por tentativas, não é por ensaios aleatórios, é com precisão. A postologia é uma ciência precisa. Podemos prever, podemos saber os resultados antes de começarmos, porque eles são automáticos. Estamos funcionando em um sistema que é automático, que não passa por la consciência e que reage imediatamente ao estímulo que le vamos a dar. Uno era Orlando, le han preguntado si los prismas los colocaba en el caso del vídeo que ha colocado de la chica la inglesa, si eran antes del tratamiento bucal o después. Mais tarde nós hemos completado com o tratamento bucal. Pero o tratamento bucal não é tão rápido assim e teríamos que chamar o odontólogo. Nós temos um odontólogo em nosso equipo. Pero não é para corrigi-la, não é necessidade. Depois hemos hecho para manutenção. Porque a chica lhe gostava a ser ginástica, não poderia ser com gafas, a chica lhe gostava com a elástica e por aí. Então, hemos corrigido a boca e se ha passado bem. Pero continuo usando as duas coisas, a boca e as gafas, porque há uma diferença. Há uma diferença, não é o mesmo atuar sobre a boca ou atuar sobre os olhos. Los ojos tienen más influencia en el plano de equilibrio y en el plano cognitivo. La boca es similar cuando se trata de los músculos de la columna, de los músculos del cuello, es muy parecido la acción de uno y de otro. Y todavía se potencian, no se contrarían. Por eso es muy importante, antes de tocar la boca, hacer el tipaje. Porque se, por exemplo, o odontólogo hace tratamento mandibular antes que se hace el tipaje, podemos errar el tipaje y poner los prismas que no convienen. Vale, y otra pregunta también para ti, Orlando, y es que ¿podrías explicar el Raynaud por qué el Raynaud es propioceptivo, aunque no coloque el vídeo? Es así. En primer lugar, tenemos de entender porque há Raynaud. Se vamos a examinar Raynaud, não encontramos nenhuma falha orgânica. O Raynaud se passa porque o cérebro pensa que as artérias estão demasiado dilatadas e envia estímulos de contração. É por isso que não há sangue, porque há um estímulo de contração dos músculos arteriais, que são muito pequenitos e que são de natureza tónica. É uma musculatura tónica. Quando o cérebro percebe que não é assim, corrigindo a propriocepção, envia o estímulo de dilatação.
isso é algo que nos demora habitualmente uma meia hora, porque demora tempo. Por exemplo, uma convergência ocular alguns segundos, pero aqui uma meia hora. Os casos mais que demoram mais tempo são, na nossa clínica, o síndrome de Raynaud e o tortícolis doloroso. Esse também necessita uma meia hora para corrigir-se, porque há muitos músculos envolvidos, músculos muito pequenitos, fibras muito em grande tensão, e isso demora uma meia hora, mais ou menos, pero se soluciona. Meia hora é muito pouco, para nós outros é uma eternidade, porque hacemos lá as coisas em minutos, em segundos, porque teremos o tempo neurológico, apesar de que sem o tempo neurológico lento, porque é o sistema neurológico lento, pero lento significa alguns segundos. Pero no en el tortícolis doloroso y en el síndrome de Raynaud. No necesitamos de más tiempo. Vale. Y la última pregunta es para Aitor. Para Patricia, hemos probado isso a nível arterial com o sistema Doppler. Seja Doppler de la carótida, seja Doppler de la humeral. Quando ponemos um prisma, conseguimos igualdade dos dois lados do fluxo arterial. E hemos também provado isso com termografia de la face. Existe uma assimetria de irrigação e quando ponemos lá as gafas, a assimetria desaparece. Era isso que eu queria mostrar hoje para atingir esta limitação, pero lo voy a mostrar no curso. Perfecto.